Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre um tema atual, o raio-x da economia brasileira. Iremos fazer uma análise sucinta sobre alguns dados da atual situação econômica do nosso país, em alguns casos até comparando com dados passados, para que vocês possam ter uma real noção do quadro econômico brasileiro. Ok, moçada? Vamos ver aqui, a princípio, a evolução do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2021. Tivemos um resultado positivo em relação ao primeiro trimestre de 2020, tivemos um crescimento. Então, a expansão da atividade econômica em nosso país foi importante para que esse resultado fosse positivo, ou seja, no primeiro trimestre de 2021, a economia brasileira registrou uma expansão do seu PIB de 1,2%. Aqui eu coloquei os setores responsáveis, logicamente, pela composição do PIB. Lembrando que o PIB, Produto Interno Bruto, corresponde à soma de todas as riquezas produzidas no país, incluindo-se aí a arrecadação de impostos. Então, através desses dados aqui, podemos ter uma noção do comportamento da nossa economia no primeiro trimestre de 2021. Como nós podemos perceber, o setor de importação foi o que mais contribuiu a nível de crescimento, não vou dizer em valores, mas a nível de crescimento, para esse resultado positivo, com uma expansão superior a 11%. A nível dos setores produtivos, há de se destacar a agropecuária, com um crescimento de 5,7%. Lembrando que o agronegócio vem se expandindo no Brasil há vários anos. E, logicamente, que o agronegócio corresponde a uma extensa cadeia produtiva que não só envolve o setor agropecuário, mas também as indústrias que produzem os insumos, os implementos agrícolas, né? As centrais de abastecimento, as indústrias que transformam ou beneficiam a produção agropecuária, como, por exemplo, as indústrias alimentícias, as indústrias de óleos vegetais, as indústrias de laticínios, frigoríficos e por aí vai. Então, o agronegócio, ele não só tem sido responsável por uma parcela significativa desse PIB brasileiro, como também tem evitado que a crise econômica derivada, principalmente na atualidade, da pandemia do Covid-19, possa afetar de forma mais significativa o Brasil. Então, na verdade, o Brasil se transformou num dos principais produtores mundiais de produtos agrícolas, está se transformando, se consolidando num grande celeiro agrícola, e o agronegócio tem tido um peso significativo na pauta das exportações brasileiras. Sendo assim, é o setor que tem escapado dos efeitos da crise econômica que afeta o nosso país. Lembrando que essa crise
ela vem se estendendo já há algum tempo, né? De 2015 para cá, nós tivemos anos de crescimento pífio do PIB brasileiro e também nós tivemos alguns momentos em que a nossa economia registrou uma recessão. Então, além da agropecuária, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de soja. O Brasil se destaca na exportação de açúcar, etanol, enfim, tantos produtos que fazem parte do setor agrícola, e também o Brasil detém um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, o que faz do nosso país um dos grandes fornecedores internacionais de alimentos. Aí você tem aqui um resultado que eu considero positivo a nível de investimentos, com um crescimento de 4,1%. Então, quando o nível de investimento cresce, isso é um bom sinal para a economia, é um indicativo que, de fato, a nossa economia poderá se recuperar e passar a crescer a taxas mais significativas. Nós temos aqui um bom desempenho da exportação, mais um pouquinho à frente eu falarei sobre a balança comercial brasileira. A construção civil, com crescimento em torno de 2,1%, também é um setor importante porque a cadeia de indústrias que está ligada à construção civil é muito grande. Então, a expansão dessa atividade não é só importante para a geração de riquezas, mas também empregos, enfim. Agora, nós temos aqui desempenho muito fraco da área de serviços, que foi um dos setores mais afetados pela pandemia do Covid-19. O setor da indústria, que vem registrando também uma taxa de crescimento pequena, inclusive agora, nos primeiros meses desse ano, já tivemos uma sinalização de que esse desempenho do setor industrial poderá não ser o esperado. Inclusive, nós temos aqui o resultado do primeiro trimestre. Já em abril, nós tivemos um resultado negativo da indústria, isso não é bom. Nós temos aqui um dado preocupante, que é o consumo da família. O consumo da família caiu 0,1%. Isso se deve, logicamente, ao arroxo salarial, o controle dos salários. Muitas categorias profissionais estão sem reajuste salarial, inclusive funcionários públicos de municípios, estados e por aí vai. O consumo do governo, que corresponde aos investimentos feitos pelo governo, recuou 0,8%. Claro, a gente até entende que o orçamento está muito apertado em função da pandemia do Covid-19 e o governo ele tem que controlar suas despesas, até mesmo porque o nível de endividamento do país é extremamente preocupante. Mas um dado positivo da expansão do PIB é importante para a economia do Brasil. Inclusive, o próprio governo faz uma projeção de que o Brasil possa crescer 4,5% a 4,9%. Eu, particularmente, torço para que isso aconteça, mas, ao mesmo tempo, acho difícil nós atingirmos essa meta se não conseguirmos controlar o mais rápido possível a pandemia do Covid-19, como alguns países do mundo já conseguiram e suas economias estão em plena expansão. Vamos ver aqui um probleminha que está preocupando, que é o aumento da inflação. Aqui nós temos o IPCA, que é um indicador do IBGE, que alcançou 7,67% no acumulado do ano. Agora, em maio de 2021, olha o topo aqui do gráfico. Então, esse aumento da inflação preocupa porque nós estamos vivendo um período de muita dificuldade, em que as categorias profissionais, pelo menos a grande maioria da massa trabalhadora, está sem reajustes salariais.
Ora, se a inflação ela passa a crescer num ritmo mais acelerado, como ocorreu em 2020, principalmente com a alta dos preços de determinados alimentos e também a alta dos preços de determinados serviços, isso está promovendo o quê? Um arroxo salarial, uma perda de poder aquisitivo. Então, isso poderá se refletir negativamente, inclusive, na composição do PIB final de 2021. Até mesmo porque, na medida em que o custo de vida aumenta e a classe trabalhadora ela fica sem a reposição salarial, o poder de compra diminui, o consumo diminui, e isso poderá desencadear o que nós chamamos na economia o efeito dominó. Com a redução das vendas no comércio, o setor industrial é afetado e também aquele setor que fornece a matéria-prima e os componentes para a indústria, os setores que fornecem matéria-prima e os componentes para as indústrias, insumos, etc., também serão afetados. Isso poderá provocar uma alta ainda maior da taxa de desemprego e o resultado final será ruim para a economia brasileira, porque o desaquecimento do consumo pode gerar, não só pode, como eu acho que vai gerar, uma queda da produção industrial, afetando diversos setores da economia, inclusive a arrecadação de impostos, que é de extrema importância para que o governo possa colocar os seus serviços da dívida pública em dia, né? Não estou dizendo que está atrasado, mas pagar em dia esses serviços da dívida interna, da dívida externa, e também possa ter recursos para investir, porque os investimentos do governo, os investimentos públicos são de vital importância para que também a nossa economia possa entrar numa trajetória de crescimento sustentável, o que é bom para todos nós. Aqui nós temos a dívida pública, que é um elemento que preocupa muito. O aumento da dívida pública vem ocorrendo já há algum tempo. Aqui eu coloquei os dados de dezembro de 2015 até dezembro de 2020. É uma relação entre a dívida pública e o PIB, o Produto Interno Bruto. Então, como vocês podem ver, de 2015 até 2020, nós tivemos um aumento expressivo da dívida pública. Nós chegamos, em dezembro de 2020, com uma relação dívida-PIB acima de 87%. E as projeções feitas por economistas é que essa relação em 2021 poderá ultrapassar os 100% do PIB. Ora, na medida em que o montante da dívida pública aumenta, os gastos do governo com o pagamento de juros e amortizações também irão aumentar. Isso significa para o governo o quê? Menor disponibilidade de recursos para os investimentos em todas as áreas do governo. Saúde, educação, infraestrutura, segurança, ciência, tecnologia, enfim. Então é um dado extremamente preocupante. A dívida pública brasileira, ela ultrapassou o teto dos 6 trilhões de reais. Então é muito preocupante você ter uma dívida pública acima de 100% da composição do PIB. Então, nosso PIB hoje, por exemplo, ele está aí na casa de 1,2, 1,4 trilhões de dólares, falaremos dele daqui a pouquinho também. Então, logicamente que esse PIB, se nós convertermos, né, no momento para a cotação do dólar, está aí na faixa aí de entre 6 a 7 trilhões de reais. E essa dívida pública ela deve ultrapassar esse ano a casa dos 7 trilhões de reais. Então é um dado de extrema preocupação, até mesmo porque na medida em que a dívida pública cresce
a demanda por recursos para pagar os serviços dessa dívida aumenta. Isso limita a capacidade do poder público em promover os investimentos necessários em todos os segmentos. E, logicamente, que o governo ele precisa elevar receitas. Então, de que forma ele vai elevar receitas se a economia está travada, está registrando uma expansão tímida? É preciso que a economia cresça num ritmo mais acelerado, ou será preciso que o governo aumente os impostos, porque ele vai ter que tirar recursos de algum lugar para poder pagar os serviços da dívida pública, que são as dívidas interna e externa. Aqui nós temos a taxa de desemprego, que é um outro indicador de muita preocupação. Ora, a taxa de desemprego atingiu, agora em maio, aqui nós temos os dados por trimestre, tá? Mas atingiu agora em maio, está um pouquinho acima desse índice aqui, 14,7% da população economicamente ativa. É a maior taxa de desemprego até então registrada pelo IBGE, quando então o número de desempregados é muito grande. De acordo com o IBGE, mais de 14 milhões, na verdade 14,8 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho nesse exato momento. E olha que o IBGE só considera como desempregado aquela pessoa que sai da sua casa durante a semana à procura de emprego, né? Aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego já não entram nessa estatística, eles já fazem parte de um outro grupo que a gente chama de desalentados, que esse grupo de desalentados ultrapassou a 6 milhões de brasileiros. E também há de se destacar que dezenas de milhões de brasileiros estão fora do mercado formal, ou seja, estão na economia informal e dali procurando tirar o sustento das suas famílias. Então, na verdade, se nós não considerássemos o setor informal, que hoje tem um peso muito grande na composição do PIB brasileiro, algo que se aproxima de 20% de toda a riqueza produzida no país, deve estar em 15%, 16%, 17%, eu não tenho os dados mais atualizados, mas está mais ou menos nessa faixa. Se não fosse o setor informal, essa taxa de desemprego, com certeza, seria superior a 30% da população economicamente ativa, ou até mais, ou até superior a 40%, porque hoje nós temos dezenas de milhões de brasileiros que estão tirando o sustento dos seus lares da economia informal. Então, esse crescimento da taxa de desemprego é um fator também de grande preocupação, é um indicativo econômico preocupante, porque nós sabemos que esse desemprego, em parte, ele resulta da grave crise econômica que o país vem enfrentando, e a gente sabe que boa parte dessa crise é reflexo da pandemia do coronavírus, que não só atingiu o Brasil, como outros países do mundo. Então, isso fez com que o nível de atividade econômica recuasse no Brasil e em vários países do mundo, mas também a gente sabe que parte desse desemprego também está associado à modernização dos setores produtivos, quando então novas tecnologias estão ingressando nos mais diferentes setores de atividades econômicas, substituindo trabalhadores. Então, esses dados constituem uma preocupação muito grande, porque milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho também significa para o governo menor arrecadação de tributos, significa para os setores produtivos menor produção, menor circulação de mercadorias, enfim. E aqui nós temos, né, essa evolução do desemprego, né, que vocês podem ver de janeiro, fevereiro e março. Aqui nós temos dados trimestrais. Esses dados, todos os dados que estão sendo apresentados aqui, são dados colhidos do IBGE, não é de nenhuma outra fonte, tá? Então vocês podem ver que
do trimestre janeiro, fevereiro, março de 2020 até o trimestre de janeiro, fevereiro, março de 2021, tivemos uma expansão significativa da taxa de desemprego em nosso país. Saímos do patamar pouco superior a 12,5%, chegamos ao patamar de 14,7% agora no mês de maio desse ano, que já está no segundo trimestre. Provavelmente, o segundo trimestre vai registrar uma taxa de desemprego um pouco maior do que a do primeiro trimestre, até porque nós tivemos lockdown em vários municípios, várias importantes cidades, e logicamente que o fechamento do comércio, por exemplo, também vai contribuir para a queda do nível de atividade econômica, contribuindo para o aumento do desemprego. Aqui nós temos a balança comercial brasileira. Então, eu estou mostrando a balança comercial brasileira de maio de 2020 até maio de 2021. Então, vocês podem perceber que aqui, com exceção do mês de janeiro, que a balança comercial brasileira fechou com um pequeno déficit comercial, nós tivemos, a partir de fevereiro, o aumento do superávit comercial. Esse crescimento do superávit comercial é reflexo, em primeiro lugar, da entrada da safra de verão, que é o período em que o Brasil atinge a sua maior produção de grãos. Então, a entrada da safra de verão e a contribuição do aumento das exportações de commodities agrícolas para o mercado internacional ajudou a impulsionar as exportações. Mas também nós temos outros fatores, como, por exemplo, a desvalorização do real frente ao dólar. Isso torna o produto brasileiro mais barato no mercado internacional, contribuindo dessa forma para o crescimento das nossas exportações. Nós tivemos a elevação dos preços de determinadas commodities no mercado internacional, não só as commodities agrícolas, como também as commodities minerais, e isso também tem contribuído para o aumento do saldo positivo da balança comercial brasileira. E a retomada do crescimento econômico em função do controle da pandemia em importantes parceiros comerciais do Brasil também tem contribuído para que as nossas exportações cresçam no ano de 2021. Ora, se as exportações estão crescendo num ritmo mais acelerado do que as importações, isso, logicamente, vai contribuir para o aumento do superávit comercial. De acordo com o Banco Central, o governo projeta a possibilidade de termos, no ano de 2021, o recorde na balança comercial brasileira, ou seja, a balança comercial brasileira poderá alcançar esse ano 89 bilhões de dólares de superávit, ou seja, saldo positivo, que sem dúvida nenhuma será o maior até então registrado na história. Isso se deve ao crescimento das exportações, ao aumento dos preços de determinados produtos agrícolas e minerais no mercado internacional e também, nesse período de crescimento que nós estamos verificando agora, temos que destacar o aumento das exportações dos produtos semi-industrializados, semi-manufaturados, que também teve uma expansão significativa de mais de 40% nesse período, o que tem contribuído para o aumento das exportações e o crescimento do superávit comercial brasileiro. Vamos torcer para que esse superávit venha atingir essas projeções feitas pelo Banco Central, porque o Brasil precisa consolidar a entrada de moedas fortes, apesar de nossas reservas cambiais estarem no patamar bom, né? É preciso que nós, possamos receber mais moedas fortes, principalmente o dólar, para que as nossas reservas cambiais possam sustentar o Brasil em caso de ocorrer uma nova turbulência na economia mundial. Então, aliás, o que ajudou um pouco a manter a economia brasileira num patamar que menos
agressivo a nível de pandemia foi exatamente esse grande montante de dólares que o Banco Central possui. O Brasil, né, no início da crise da pandemia do Covid-19, tinha reservas cambiais da ordem de 374 bilhões de dólares. E essas reservas se encontram próximas a esse patamar atualmente. Aqui nós temos o PIB em trilhões de dólares, as maiores economias do mundo, né? A ideia aqui é mostrar a vocês que o Brasil, na atualidade, ele ocupa a 12ª posição no ranking mundial entre as maiores economias do mundo. Estados Unidos, em primeiro lugar, com um PIB em torno de 21 trilhões de dólares. A China vem logo atrás, com um PIB hoje acima dos 15 trilhões de dólares. E o Brasil ele perdeu posições de 2015 para cá. Em 2015, o Brasil ocupava ali a faixa 2014, 2015, era considerada a 6ª maior economia. Perdeu aí 6 posições. Hoje o Brasil está atrás da Rússia. Todavia, se nós conseguirmos, de fato, recuperar a nossa economia e fazer com que ela avance num ritmo mais acelerado, logicamente que o Brasil vai recuperar posições. Lembrando também que a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar foi um dos fatores que contribuíram para que o Brasil perdesse posições. Porque se nós pegarmos o PIB brasileiro em real, né, e convertermos com dólar valorizado, logicamente que esse PIB em volumes de dólar diminui. Agora, se nós tivermos nossa moeda valorizada frente ao dólar, o nosso PIB em dólar vai aumentar. Então, o Brasil ele vai ocupar posições mais à frente, ou seja, poderá voltar a ocupar a 7ª, 6ª, 5ª posição. Se nós tivéssemos hoje, por exemplo, né, o dólar valendo R$2, com certeza o Brasil estaria ali brigando pela 6ª, pela 5ª posição entre as maiores economias do mundo. Seria a 5ª, né? Ficaria atrás da Alemanha. Então, um fator também importante dentro desse contexto, para vocês entenderem por que o Brasil perdeu posições no PIB, não é só por causa do fraco desempenho da economia, porque outras economias que estão na frente do Brasil hoje também não apresentaram desempenhos tão bons. Mas o problema maior aqui no Brasil, que fez com que nós perdêssemos posições, foi exatamente a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho essa colocação, esse raio-x sobre o momento atual da economia brasileira, que isso possa trazer a vocês alguma fonte de conhecimento, de lucidez, para que possam também entender um pouquinho sobre economia. Claro que alguns alunos aí vão fazer economia, administração e etc. Isso aí, de certa forma, é uma luz que ajuda a entender a dinâmica da economia brasileira. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!